É bom porque com a sabatina de Jorge Messias, marcada para esta quarta-feira, o vazamento da informação sobre um encontro entre Davi Alcolumbre e Jorge Messias na casa do ministro Cristiano Zanin, do STF, não caiu bem nos bastidores do Congresso. Agora a repórter é Beatriz Souza, chegando aqui com a gente no Jornal Jovem Pan. O próprio senador, presidente do Congresso, também reclamou. É isso, Beatriz? Bem-vinda, boa noite. Oi, Tiago, excelente noite para você, para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. Tiago, Alcolumbre não se manifestou publicamente, mas interlocutores, ou seja, senadores mais próximos do presidente do Senado, disseram que o vazamento desse encontro não foi visto por ele com bons olhos e que, segundo Alcolumbre, seria uma tentativa de forçar uma aproximação, já que o governo esperava que Davi Alcolumbre recebesse Jorge Messias, advogado-geral da União, pessoalmente, o que não aconteceu. Esse encontro, Tiago, inclusive, pegou de surpresas parlamentares e deputados e senadores da própria base do governo que não sabiam desse encontro até o vazamento, que foi divulgado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Como você bem disse, esse encontro aconteceu na casa do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, e esses interlocutores disseram mais. Falaram também que Alcolumbre não sabia que Messias estaria, portanto, na casa de Cristiano Zanin, e que foi o próprio advogado-geral da União que se aproximou de Alcolumbre para tentar, então, esse apoio, antes da sabatina aqui no Senado Federal, e que Alcolumbre não teve também uma ação correspondente. Até o momento, às vésperas dessa sabatina, que vai acontecer amanhã, o comportamento de Alcolumbre, Tiago, tem sido uma posição bem neutra, nem se manifestado a favor, mas também não se manifestando contra. Inclusive, o próprio senador Randolfo Rodrigues, que é mais próximo de Davi Alcolumbre, é da base do governo, nós conversamos com ele hoje. Ele disse que ontem esteve com Davi Alcolumbre e que ele disse apenas que conduzirá o processo no plenário da Câmara do Senado Federal com equilíbrio. Não manifestou nenhum tipo de reação favorável nem contrária em relação à indicação a essa sabatina do nome de Jorge Messias. E hoje, Tiago, finalizando, foi um dia muito movimentado, tanto na Câmara quanto no Senado, a articulação da base do governo, também da oposição, os últimos ajustes, antes dessa votação amanhã, antes da sabatina, como o próprio nosso colega repórter André Anelli falou, teve ação do governo aí numa ofensiva final. O senador Everton Rocha, que foi relator na Comissão de Constituição e Justiça, falou também sobre esses ajustes finais, sobre essa contagem de votos. O governo, então, fala no mínimo em 45 votos, isso nas palavras do senador Randolfo Rodrigues, em um cenário mais positivo, chegando aí até 50 votos. A gente tem uma fala, então, do senador Everton Rocha, vamos acompanhar. Todos estão aqui, tem 79 senadores já confirmados. A número 80 vai ser a Daniela Ribeiro, que está de licença, mas já avisou que vem. Esse aqui é da Paraíba, ela avisou que vem, o senador Amaral. E o único que não vai estar presente é o Oriovisto. Pois é, Tiago, apesar desse cenário positivo, dessa visão mais otimista, o senador Everton Rocha, que é relator, também falou, claro, da rejeição que Jorge Messias tem sofrido tanto por parlamentares da oposição, por exemplo, do Partido Novo e do PL, que manifestaram que vão votar contrário, tanto no plenário quanto na CCJ, mas também teve a bancada evangélica, que também manifestou essa rejeição a Jorge Messias. A gente também separou uma fala do senador, vamos acompanhar. Se eles estão votando contra um colega deles que também é evangélico, eu vou recriminar e dizer que ele está certo ou está errado, mas eles são senadores que têm o direito de dizer não. Agora, mesmo que não fosse evangélico, eles também vão ter a consciência de votar. E aí eles vão acabar com a carreira de um jovem como o do ministro Messias, que tem todo um folha de serviço prestado por conta de uma luta política.
Pois é, Tiago, um dia muito movimentado, como eu falei, no Congresso Nacional, no Senado, essas últimas movimentações, esses últimos ajustes, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça houve uma mudança na composição, com parlamentares que eram titulares indo para suplentes e suplentes indo para titulares. Teve também a saída do senador Sérgio Moro do PL, que votaria então contrário à indicação de Jorge Messias, foi substituído pelo senador Renan Filho. Por hoje, toda essa movimentação, e a gente vai seguir acompanhando ainda à noite. Tiago, volto com você. Muitas falas, muita discussão. E amanhã o dia vai ser mais agitado ainda e a Beatriz volta em instantes para falar sobre a comissão que vai analisar o fim da escala 6x1. Até daqui a pouquinho, Denise Campos de Toledo e Cristiano Vilela. Começa por você agora, Denise. Essa irritação do senador Davi Alcolumbre, porque a informação vazou, a jornalista fez o trabalho dela, teve a informação. Agora, não precisava ser um encontro às escuras, né? Porque desde o começo ele demonstrou irritação com o nome de Jorge Messias. Denise. Dá a impressão que ele está sendo pressionado a ceder, a garantir o apoio, sendo que desde o início a resistência de Alcolumbre foi uma das grandes dúvidas quanto à aprovação do nome de Jorge Messias, porque Alcolumbre queria a indicação de Rodrigo Pacheco, que o presidente Lula preferiu que fosse candidato ao governo de Minas Gerais, criando uma base eleitoral lá, um palanque importante para a tentativa dele de reeleição. Então houve esse impasse desde o início, isso acabou atrasando inclusive o envio do comunicado aí da indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, e depois disso já houve vários embates. Alcolumbre disse que não tinha recebido qualquer menção, que não recebeu toda a documentação, e isso foi sendo protelado até que o governo percebeu que haveria espaço, que havia clima para encaminhar. Aí foi marcada a sabatina e agora não se sabe exatamente qual a posição de Alcolumbre. Talvez os que estavam presentes ontem na reunião saibam o que ele está pensando, mas tem agora essa irritação pela divulgação da reunião. Agora, quanto a essa questão do evangélico, vale lembrar que os ministros que foram indicados pelo governo Bolsonaro já demonstraram apoio à indicação de Jorge Messias. Então, tem essa questão ideológica também, mas eu acho que o peso maior ainda é político. Saber, Vilela, se essas questões fora a política, fora entre aspas, né? Se essas questões terão interferência nessa sabatina amanhã. Agora, uma dúvida que até surgiu e tem muita gente falando, se eventualmente o nome dele for rejeitado pela CCJ, ainda a análise pode ocorrer depois no plenário, não é isso? Tiago, mas o fato é que uma análise, né, na CCJ, um veto na CCJ, uma derrota nessa comissão, ela representará uma derrota que demonstrará um enorme enfraquecimento político, inclusive pelo seu ineditismo. É algo realmente que foge ali à normalidade e que pode fazer, inclusive, com que haja um repensar em relação à viabilidade do candidato. Agora, Tiago, um ponto que eu acho importante destacar, que me chamou muito a atenção, é que essa reunião, essa articulação envolvendo o candidato Messias e o presidente do Senado, Alcolumbre, ela se deu na casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, não me parece adequado esse tipo de discussão política acontecer com um representante do judiciário. Depois, não são poucas as reclamações de que se está politizando o debate em relação ao STF. No entanto, a gente vê situações como essa de uma clara confusão entre o papel político e o papel de magistrado.